Olá, pessoal! Chegamos ao final do nosso semestre e hoje nesse vídeo eu queria fazer com vocês uma revisão geral do que foi abordado nesse semestre, tá? Vai ser um vídeo só comentado, não vão ter exemplos auditivos ou gráficos, então até se vocês quiserem assistir ele acelerado, pode ser uma opção para vocês conseguirem se concentrar e se cansarem menos, tá? Vai ser só uma junção dos conceitos que vimos ao longo do semestre por meio das videoaulas ou dos seminários de vocês, e vão aparecer alguns poucos tópicos que não foram abordados ao longo do semestre por questão de tempo, que esse período suplementar foi um período mais curto, né? Então vamos lá, né? Vamos comentar o panorama geral da música a partir do século XX com o enfoque que falamos nesse semestre. Eu coloco aqui um panorama geral, mas já vou adiantando a vocês que não vimos muita coisa, né? Vimos mais ou menos algumas tendências composicionais que vão até o período da década de 70, 80, e a pós-modernidade não conseguiu ser tão contemplada aqui nesse contexto. Mas deixo para vocês o desafio de pesquisar mais a respeito e de ir adiante no que viria a ser essa sonoridade pós-moderna. Então vamos lá. Na música do século 20 e 21, a gente fala numa música contemporânea e muitas vezes a gente vê por aí usar outras terminologias, como moderna ou ainda como vanguarda. Convém lembrar que essas três palavras não significam a mesma coisa, né? O moderno vem do latim modernus, que significa recente, o que é feito na atualidade, avançado em relação a convencional, né? Geralmente se atribui essa terminologia, por exemplo, da música a partir de Boléz, né? Porque é aquela coisa recente que rompeu com o passado e que não queria essa ligação com o tradicional e com o convencional. Contemporânea vem do latim contemporâneos, que significa mais ou menos ao mesmo tempo, que é do mesmo tempo, ou seja, aí sim a gente pode falar de uma música do agora, né, que vai englobar algumas estéticas do passado, ou mesmo estéticas novas, ou as junções de estéticas novas com as do passado. É tudo que está sendo feito agora, enquanto procedimento composicional, enquanto performance e todas essas situações musicais. E tem a palavra vanguarda, que vem do francês avant-garde, que significa o soldado avançado, aquilo que está à frente, que geralmente se atribui essa terminologia à segunda escola de Viena, né, a Schoenberg, Berg e Weber, né, que já eram músicas que estavam visionando algo que viria na posteridade. Lógico, não são só esses três compositores que vão sugerir a vanguarda, a gente já tinha Debussy apontando para isso, o próprio Stravinsky, mas a literatura às vezes especifica só enquanto esses três compositores. Tá? Então vamos seguir. E lógico, esqueci de falar, de colocar nessa lista o termo experimental, que às vezes é usado erroneamente para todas essas terminologias ou para música contemporânea. A música experimental, ela vai ter uma estética muito específica, que vai partir da noção de experiência do sonoro, né? Vai ter a atuação muitas vezes da aleatoriedade, da participação do intérprete como co-compositor, né, ou mesmo às vezes do ouvinte, ou ainda a experimentação de novos procedimentos, né? Então não convém dizer que toda música feita a partir do século XX e que continua no século XXI é uma música experimental. Ela vai ser uma abordagem bem específica, tá? Então nesse panorama a gente observou, lendo, né, no texto do Marlos Nobre, duas linhas principais, uma germânica e uma latina. E a gente vai ver que existem algumas abordagens composicionais, algumas tendências que não se aplicam em nenhuma nem na outra, ou então misturam as características dessas duas linhas, que são polos que puxam pensamentos composicionais muito específicos.
Elas foram nomeadas como germânica e latina pelas suas localizações territoriais iniciais, né? A linha germânica começando lá com Wagner e desaguando mesmo no dodecafonismo, e a linha latina começando lá na França e com Stravinsky, que era russo, mas que se estabeleceu na França também. Mas esses pensamentos composicionais não vão se limitar a essa questão geográfica, né? A gente vai ter compositores como Pierre Boulez, que é um compositor francês, que vai estar mais designado dentro do pensamento germânico. Tá? Então vamos seguir. Quando eu falo de linha germânica, a gente vai ter algumas características que indicam que o compositor se prende mais, se aproxima mais desses ideais germânicos de composição. Um compositor pode às vezes usar algumas características, lógico, do outro polo, mas a gente vê pela escola que ele estudou, pelas escolhas composicionais, que ele partilha de algumas características que surgiram nessa linha latina. Então a gente vai ver muitas vezes uma rigidez dita formal. Mais para frente a gente vai ver que é mais uma rigidez estrutural em algumas situações, como no caso do serialismo integral, né, que a forma é perdida para a estrutura, porque a estrutura é levada no ponto máximo de sua articulação na composição. Né? O que é a forma? É o resultado global de organização dos sons. A estrutura é o que compõe a forma. Né? E a estruturação acaba sendo um tópico de interesse do serialismo, que levou isso à rigidez máxima de organização, que se perdeu a noção de forma, mas a estruturação estava ali presente. A gente vai ter a busca por uma música pura, né, que vai ser desvinculada de processos rituais ou mesmo de processos descritivos, voltadas mesmo para a sua questão organizacional, para a sua questão abstrata, para a sua questão estrutural mesmo. A estruturação, o estruturalismo trouxe essa visão para o interior da organização do fazer musical, uma intelectualização da construção musical. Quando se fala em repetição, ela vai ter muitas vezes o papel de função de desenvolvimento, isso trazida como uma herança da tradição. Né? A linha germânica é muito apoiada na tradição, apesar de se estabelecer em cima do rompimento, por exemplo, com o serialismo integral, o serialismo total. Tá? Então a repetição vai ter muitas vezes essa função de transformação do material inicial. Transformação acho que não vai ser a melhor palavra, vou mudar aqui. A ideia de variação mesmo, onde você tem um ponto-chave de observação que pode ser variado, pode ser envelhecido, eu gosto de usar essa palavra, ao longo da sua peça, dando um caminho temporal que às vezes é mais formal, às vezes é mais linear, mas que muitas vezes não se prende na linearidade por causa da valorização da estruturação, como é no caso das peças pontilhistas. Tá? A gente vai ter o fim da hierarquia da nota, né, de uma escala, por exemplo, né, numa escala a gente tem a fundamental como a nota mais importante, onde toda música busca chegar àquela nota, e aqui nesse caso não, como a gente vai ver que se instaura primeiro o cromatismo absoluto até chegar no dodecafonismo, a gente não vai ter mais hierarquia de nota nenhuma, a gente vai ter uma hierarquia de estrutura de um modo geral, se fosse pensar em alguma questão hierárquica. E aí a gente tem como um novo surgimento a técnica do Sprechgesang, que eu indiquei lá no início no dodecafonismo e que foi perpetuado aí por muitas tendências composicionais que se alinham a essa linha, ficou estranha essa frase, né? Mas que tendem a essa linha, a esse pensamento germânico de composição. Né? Então, como pioneira, vamos dizer assim, dessa linha germânica a partir do século XX, a gente vai ter o surgimento do dodecafonismo, né, que teve aí
um dos seus primeiros concertos por volta de 1912, né, com a peça Pierrot Lunaire, que não é uma peça dodecafônica, mas já anuncia os ideais do dodecafonismo, né, o dodecafonismo mesmo vai ser instaurado um pouquinho adiante, e que se instaura como composição principal, né, principalmente na escola de Darmstadt, aquela escola que difundiu muito da música contemporânea, da música dita de vanguarda na época, até mais ou menos a década de 1940. Então a gente teve três nomes importantes, que foi o Schoenberg e o Weber, né? Arnold Schoenberg, Alban Berg e Anton Weber, né? Schoenberg como idealizador dessa prática composicional, dessa metodologia, desse método, como ele gostava de chamar, e os outros dois principais discípulos que difundiram esse método composicional, cada um à sua maneira. Então, em Schoenberg, de característico, a gente vai ter inicialmente a abdicação dos eixos tonais harmônicos e a continuação da manifestação da forma. Tá? Manifestações da forma, melhor dizendo. Só vou abrir um parênteses aqui, eu não vou entrar em detalhes nas técnicas seriais, né? Aí eu peço para vocês voltarem à aula para poder ter uma ideia do que é a série, quais as operações que a envolvem. Eu estou só colocando os pontos principais, né? Auditivamente, a gente vai ter o fim da hierarquia tonal e da nota, né? A gente não vai ter mais a noção de cadência, a gente vai ter uma emancipação da dissonância, né? Isso foi uma coisa declarada pelo próprio Schoenberg e que com isso instaurou o dodecafonismo. Aí a gente vê em Berg como seu aluno, seu discípulo, em que ele convive com as duas possibilidades de seus percussores, o uso de tríades e melodias dentro da proposta da série, né? De novo, a gente não vai ter muita noção de cadência, de harmonia funcional, mas a gente vai ter uma lembrança harmônica quando ele acrescenta as tríades dentro da série própria. E por último, a gente tem Weber, né, que foi que levou ao extremo, vamos dizer assim, do decafonismo, gerando a noção de pontilismo como meio de valorização da série e da organização das suas operações. Com isso, ele gera a ideia de atomização sonora, ou seja, todos os parâmetros composicionais, vamos colocar assim, eles acabam se reunindo dentro daqueles pontos, né, que são vazados por silêncio, que tem variação de alturas e que se encaixam dentro de uma melodia de timbres, né? Então é um lembrete lá para vocês irem atrás dessa ideia. Então, e é assim, essa ideia pioneira que inicia essa linha germânica parte para o serialismo integral. Aí a gente tem como resultante principal o serialismo integral ou o serialismo total, tá? Que começa por volta de pós 1945, né? O final da Segunda Grande Guerra, mas que se instaura mesmo na década de 1950. Então, o que a gente tem de característico? A serialização de todos os parâmetros sonoros, né? A Publiana explicou no trabalho dela, ou quem for ver essa aula nesse futuro, outro colega que falou sobre o serialismo total. Então, partindo principalmente da ideia de atomização de Weber, né, ou seja, de você destacar os parâmetros musicais dentro de um ponto e da separação dos parâmetros musicais que Messiaen já sugeriu na peça Os Modos de Valores e Intensidades dele. Lembrando que Messiaen não é serial, ele só introduziu essa separação dos parâmetros, mas ele tratava esses parâmetros enquanto modos e não enquanto série. Tá? E com isso a gente vai ter uma valorização do pontilismo, vai ser uma sonoridade muito presente em quase todas as músicas seriais totais, porque você acaba, quando destaca os parâmetros que não são destacáveis naturalmente, você acaba gerando forçosamente
a ideia de pontos, porque os contrastes estão sempre ocorrendo. Você coloca um forte perto de um fraco, um curto perto de um longo, um legato perto de um staccato, e com isso você destaca essas estruturas mínimas que são transformadas em ponto. Né? Isso auditivamente é bem característico dentro do serialismo total. Aqui a gente vai ter a incursão do aleatorismo controlado, né? Por que que é controlado? Porque não é totalmente ao acaso, né? O melhor termo seria a indeterminação, que alguns compositores falam. Ou seja, existe o controle dos parâmetros, mas o compositor deixa a cargo do intérprete algumas escolhas, como a sequência que ele vai usar da série ou a sequência do trecho e assim por diante, né? Boulez, que foi o primeiro a falar sobre o assunto, ele fixa a ideia do intelectualismo musical. Para ele o compositor tem que ter a consciência e o controle do processo composicional. Tem que ser um ato mesmo pensado e não um ato só intuído, né? Você vai pré-compor e você vai compor, você vai ter o controle sobre o seu material composicional. É o que tem de mais característico na abordagem dele. Tanto é que ele instaurou o princípio do serialismo total. Outro nome marcante ligado ao começo da ideia do serialismo integral, serialismo total, é o Karlheinz Stockhausen, né? Onde ele ainda explorou parâmetros diferentes como meio de serializar. Por exemplo, a serialização da espacialização, que ele vai fazer na obra Gesang der Jugendliche, desculpem o alemão, que eu não sei alemão, mas que significa o canto dos adolescentes, onde ele serializa, por exemplo, às vezes que é uma música que é para totalmente eletrônica e ela é para cinco canais, perdão, e dentro desses cinco canais a ordem que ele vai projetar cada um dos sons também é serializada, por exemplo, ou ainda serializa alguns aspectos da eletrônica, sei lá, como envelope, como modulação de frequência e assim por diante. E com isso, além disso, ele expande a ideia de pontilismo para ideias de grupos e momentos, né? Que aí são ideias formais mesmo. Ele trata os grupos como uma entidade própria. Tanto é que ele tem uma peça Gruppen, né? Que significa grupos, onde ela é feita em 3 orquestras separadas no palco e que cada um desse grupo é uma entidade independente. Cada um vai ter sua polifonia, sua série ocorrendo ali e esses 3 grupos interagem dentro da estrutura da obra e que depois ele expande essa forma, né, em pedaços para momentos que ele vai chamar depois de momente essa peça, ok? E o terceiro nome que a gente pode citar é o Milton Babbitt, nos Estados Unidos, que difundiu bastante, né? O próprio Schoenberg morou nos Estados Unidos e mais adiante os americanos tiveram esse contato com o serialismo total e ele foi um compositor que levou o serialismo para um lado bem estrito, né, inclusive em meios eletrônicos, sem tanto uso de questões aleatórias, né, o próprio Boulez depois abriu e o Babbitt levava isso para serialização do máximo de parâmetros possíveis. Né? Então, esses são os exemplos que eu posso citar para vocês e aconselho que vocês pesquisem mais sobre cada um desses compositores para aumentar o repertório auditivo de vocês, tá? E aí, então, essa sonoridade, essas ideias de intelectualizações parte para New Complexity, que eu citei na aula sobre o abstrato e o concreto, e que eu acho que vale a pena vocês escutarem mais, né? Um principal nome que eu posso citar associado a isso é o compositor inglês Brian Ferneyhough, né? Vejam que ele não está mais na Alemanha ou na Áustria, né? É uma escola inglesa que ele vai ter esse pensamento mais voltado para a ideia germânica da composição.
tá? Posto esses principais tópicos que vimos relacionados à linha germânica, podemos comentar sobre a linha latina. Então, o que nós temos de características indicativas dessa aproximação com as ideias da linha latina? A gente tem a abdicação da forma e de desenvolvimento temático, tá? A gente vai ver muitas vezes a noção de processo de construção de um som, ou de texturas, ou de valorização do som pelo som, que o desenvolvimento temático abstraíam essas evoluções naturais do som e não tornavam possível isso, e por isso houve a abdicação da forma com isso. Outra característica dessa linha é a repetição, mas quando ocorre, é uma repetição mais contínua, sem um desenvolvimento fornecido pela variação. Né? A gente vai ter, às vezes, a ideia da repetição incessante, como vai ser no minimalismo, ou da repetição em forma de móveis, onde um trecho todo aparece, depois aparece outro e aparece o mesmo trecho lá na frente, ok? Sem essa ideia de variar, de transformar uma ideia principal, justamente também perdendo a ideia de hierarquização. Tá? Em alguns momentos, a gente vai ter a manifestação de eixos tonais, não sendo necessariamente uma música tonal, né? Por isso, sem o uso de funções da tonalidade, né? A gente tem a lembrança, por exemplo, das tríades que a gente vai ter nas obras do Philip Glass, no minimalismo, ou a gente vai ter o uso eventual de acordes em alguns compositores como Debussy, né? Não me lembro agora outra tendência composicional que faz essa lembrança, mas em alguns momentos a gente vai ter essa lembrança da tonalidade e, lógico, com o precursor Stravinsky e o Debussy que eu acabei de citar. Tá? Os ritmos e releitura do tempo musical como elemento primário da obra. A gente vai ver isso desde o começo em Stravinsky, principalmente, mas vai avançar para outras tendências composicionais, como, por exemplo, no minimalismo, isso vai ser bem evidente, ou então em algumas obras das peças espectrais, isso também aparece bastante, ou mesmo na micropolifonia do Ligeti mais para frente, tá? Então, os precursores a gente vai ter Stravinsky e Debussy, né? Que vai ter, eu coloquei aqui 1912, aparecimento da obra de Debussy, mas de Stravinsky, mas na realidade o Debussy começou antes, né? Ao final do século XIX. Deixo aqui o meu erro para vocês, não é nem meu erro, minha incompletude, né? Esse princípio foi anterior a 1912, tá? E isso vai desaguar na valorização da essência sonora, né? Ou a ideia do som pelo som. Né? Inicialmente a gente tem uma ideia um pouco referencial do impressionismo musical, mas que já está partindo pela sonoridade da composição mais do que pela estrutura da composição. Vamos ver isso um pouquinho mais com calma. Então, vamos comentar primeiro os precursores. O que a gente pode lembrar de Stravinsky? A gente tem o ritmo como principal vetor composicional na sua obra, né? A gente vê todos os parâmetros, todas as estratificações que ele usa, as pausas, os acentos, são para valorizar auditivamente a ideia do ritmo. Apesar de existir uma orquestração, existir uma estruturação harmônica, ela está a serviço da escuta desse ritmo como o primeiro foco da escuta na música. Né? A gente vai ter referências extraídas do folclore, no caso dele, do folclore russo, que era a nacionalidade dele, mas a gente vai ter essa referência a folclore em outros compositores, como por exemplo em Bartók, que era, me esqueci a nacionalidade dele, né? Pesquisem, por favor, e depois eu corrijo isso no nosso vídeo. A gente vai ter o uso de politonalidade, modalidade, polirritmo, né? Ou seja, ele usa o efeito, né?
o recurso de estratificação, ou seja, a criação de sobreposição de camadas heterogêneas que vão além da ideia da polifonia. Né? Então, no mesmo trecho, ele vai ter métricas diferentes sobrepostas e diferentes, muito diferentes. Por exemplo, uma métrica em 5 sob uma métrica de 2 sob uma métrica de 6, vamos supor, né? Tonalidades distantes sobrepostas, como um dó sustenido, vamos supor, ou tonalidades sobrepostas a modos também, de modo que a gente gera um grande complexo sonoro que vai além do caminhar tradicional tonal. Né? O que a gente pode dizer de Debussy, que é anterior, um pouco anterior a Stravinsky? A gente vai ver nele o princípio da liberdade formal, né? Ele que instaurou o impressionismo musical, quando ele quer destacar sonoridades ou cenas ou situações, a forma não é mais o principal ponto de partida, apesar dele ainda fazer uso de forma dentro das suas músicas, mas o desenrolar dos materiais sonoros às vezes não se encaixam dentro de uma ideia formal. Né? A gente vai ter o uso de novos acordes e novas funções para acordes tonais, porque ele começa a valorizar o acorde mais pela sua sonoridade, pelo seu potencial acústico, do que por sua função ou sua hierarquização dentro de um contexto tonal. E faz também o uso dos modos, porque os modos possuem uma sonoridade própria e particular, cada um dentro deles. A tonalidade não, todas as tonalidades têm a sonoridade equivalente, né? Talvez com uma mudança aí de luminosidade e tal, mas os modos eles têm essas características mais individuais e mais particulares. E a gente vai ter uma nova orquestração, ou seja, uma música, uma instrumentação preocupada na valorização do sonoro, que já estava começando a ser instaurada por meio dessa harmonia dele, que não era mais essencialmente tonal, né? Então a orquestração estava a serviço desse potencial. Mesmo quando ele fazia uma música para piano, ele buscava valorizar as sonoridades diferentes que o piano poderia proporcionar, porque aquilo tinha muito detalhe, muita nuance presente ali naquele contexto. Né? O uso de escala exótica vai entrar dentro da proposta dos modos que eu acabei de falar, então não vou falar de novo. Né? Então, o que a gente teve ainda como algumas possíveis resultantes e que podem existir ainda mais? A gente vai ver, por exemplo, o minimalismo, né? Que a gente pode citar como um dos principais nomes, Stevie Rich, Terry Riley e o Philip Glass, né? Que tem como característica o uso de repetição contínua como princípio formal e de estruturação. Então, ele vai ter um pequeno material rítmico, melódico, uma pequena figura que vai se repetir, sei lá, 50 vezes, 60 vezes, e só que vai ter uma mudança muito gradual, que era como se você tivesse feito um grande câmera lenta com uma sonoridade qualquer, né? Você vai ver uma estrutura interna de sonoridade, de uma rítmica, porque a partir do momento que você fica nesse perfil de repetição, você perde um foco linear de uma melodia e você começa a perceber um parâmetro mais textural, mais de superfície dessa sonoridade. Isso acaba sendo voltado para a escuta, né? Isso é a ideia de hipnose que eles falam que às vezes querem causar, né? Muito provavelmente influenciado pelo ideal do mantra, que é a repetição, de modo a você focar numa consciência que não é a consciência do real, vamos supor. Né? Então, a característica mais clara do minimalismo é o uso da repetição de um material mínimo, tá? Um material mínimo é tanto rítmico, quanto melódico, quanto harmônico. A gente vai ter as músicas texturais, né? Que a gente pode citar compositores como Ligeti, Lutoslavski e o Penderecki,
né, que os poloneses são chamados até de sonoristas, ou seja, aquela música que valoriza uma sonoridade interna e que se demonstra por meio de massas sonoras e de grandes texturas como foco auditivo, como foco final da composição, né? Então, com isso, a gente vai ter o uso de clusters, né, que é a sobreposição aglomerado de notas, que pode ser em semitons ou microtonais. A gente vai ter o uso de massa sonora quando todos os parâmetros se fundem, né, num grande homogêneo de escuta, né? E a gente vai ter a prática da micropolifonia, que é o uso de muitas vozes orquestrais, né, ou corais, onde cada um dos elementos às vezes age como um, um solista, vamos dizer assim. Então, por exemplo, se eu tenho um naipe de violinos, cada um dos violinos desse naipe vai ter uma linha própria escrita para ele, de modo que ele entra num contraponto, em grandes cânones, só ali no naipe do violino, no naipe da viola, isso também vai ocorrendo, e com isso você vai sobrepor tantas camadas polifônicas que no final você não tem foco nenhum de escuta e você tem um grande aglomerado sonoro, né? É o princípio da técnica de micropolifonia. Aí a gente vai ter uma outra abordagem, que é a música espectral, que a gente pode citar principalmente o Grisé e o Mouret, né, que é uma técnica voltada no estúdio não, no estudo sistemático do timbre, né, que é a obra, como eu digo aqui, é a alma do som, né, porque o que é o timbre? É um complexo de acontecimentos. O timbre tem um espectro que o compõe, tem ataques, tem a sua mudança ao longo do tempo, suas mudanças de comportamento, e havia esse estudo que depois era transformado em uma harmonia orquestral e ainda num desenvolvimento temporal também, né? Se notava como era feito, como um som qualquer se comportava e depois levava isso para o contexto orquestral, tentando valorizar o som pelo som, né? Só que em vez de usar técnicas de massa sonora, você usava técnicas de análise sonora anterior à composição e depois você trazia aquilo para o contexto instrumental, orquestral. E aí a gente tem a música concreta e algumas correntes da música eletroacústica, né? Vale lembrar aqui que a música eletroacústica não é só latina ou só germânica. Dentro da música eletroacústica a gente tem quem tem um pensamento mais voltado para a latina e quem tem um pensamento mais voltado da germânica, mas aquelas que são pós-concretismo, como alguns compositores, como o François Bell, né? Ele já é mais atual, está vivo ainda, né? Ele é ligado ao GRM em Paris, que é o Groupe de Recherche Musicale de Paris, ou então a gente pode falar compositor como Francis Domont, que é um compositor canadense de Montreal, onde lá a gente tem um grupo de música acoustique, né, que também vai ter essa proposta mais concreta de você escutar o som pelo som, só que agora de uma maneira eletrônica, né, pelas gravações e pela difusão em alto-falantes. Então, com isso, a gente vai ter uma valorização do som em si, tirando a sua referência visual, descontextualizando e desnaturalizando os sons que muitas vezes são gravados, ou seja, você transforma eles de forma a voltar a atenção para o audível e não para o visual ou para a referência que aquele som pode trazer, tá? E com isso a gente tem também a busca por uma escuta reduzida, ou seja, uma escuta em que você vai atender à internalidade do próprio som e não o que causou ele o que é, ou quem o tocou ele, né? O que interessa é como ele é, como ele se comporta e como ele interage com outros sons. Você chama atenção ao fenômeno sonoro, por isso seria uma fenomenologia da escuta, que o espectralismo buscou isso, só que por meio
da composição instrumental. Aqui a gente trouxe essa fenomenologia por meio da escuta reduzida de obras em contextos fixados, num suporte fixo, como uma fita magnética no passado e hoje em dia os nossos arquivos de música digital, tá? Pronto. E agora, então, falado dessas possibilidades da linha latina e da linha germânica, dá para citar aquelas tendências que um professor meu usou essa terminologia, estou emprestando dele, o meu professor é o Roberto Vittorio, né? E eu acho que se encaixa bem, que é o que ele chama de tendências isoladas, ou seja, ela não está dentro desses grandes padrões dessa música atual do Ocidente, né? O que seriam essas tendências isoladas? Seriam aquelas tendências que influenciam ou abarcam características da linha germânica ou latina. Por que eu falo influenciam? Porque Messiaen, por exemplo, influenciou compositores que foram para tendências bem distintas, né? Dentro da proposta composicional dele, ele abarcou as duas situações. E a gente tem aqueles compositores que, se você olha assim, é difícil dizer aonde ele se encaixa nesses dois contextos, porque ele não possui, às vezes, nenhum dos dois pensamentos ou possui os dois pensamentos no seu mesmo contexto. Então, uma tendência, né, é o neoclassicismo, que foi aquela tendência que trouxe alguns retornos de formas tradicionais, mas com uma roupagem mais moderna. Né? A gente vai ter o Hindemith, por exemplo, que usa harmonia em quartas, mas ele ainda usa as formas tradicionais e tal, mas não se volta tanto para o estruturalismo como o serialismo total ou o dodecafonismo. Né? Ainda vai ter hierarquias de nota, ainda vai ter aquele perfil tradicional de composição. Né? A gente pode citar Shostakovich, a gente pode citar o Aaron Copland nos Estados Unidos, né? E algumas correntes nacionais às vezes se encaixam dentro dessa proposta do neoclassicismo. Quando a gente usa o nome neo, é porque existe alguma coisa do passado, mas com algumas novas funções. O próprio Stravinsky instaurou o neoclassicismo na sua terceira fase composicional. Né? Você ainda via muito presente a variação rítmica, a valorização do ritmo como o ponto principal da escuta, mas ele começa a fazer uma forma sonata, só que, por exemplo, uma forma sonata com uma outra roupagem, né? que não usa o primeiro e o quinto, a tônica dominante como os temas, e o tema A e o tema B. Usa, por exemplo, a tônica e a mediante, vamos supor, né? Não vou entrar na descrição agora. Né? Então, o neoclassicismo vai acabar sendo a negação das tendências anteriores, né? Porque achava às vezes que elas eram muito modernas ou a ruptura era muito intensa e seria um retorno desse equilíbrio e dessa formalização do passado. Lembrando que não é uma tendência que tentou imitar o romantismo, e sim as suas referências eram principalmente do período barroco, que era uma música mais pura, uma música mais voltada para a organização da estrutura tonal. Tá? A gente vai ter aqui formas mais claras e simétricas, inspiradas no barroco e no classicismo, como eu acabei de falar agora, e a gente vai ter uma releitura do velho estilo, onde a gente vai ter uso de melodias rítmicas tradicionais e que às vezes não eram usadas de maneira totalmente tradicional, como é o caso, por exemplo, do Stravinsky, que eu falei que tinha esse componente rítmico que não era tão periódico, que não era tão simétrico, ou mesmo uma harmonia baseada na sobreposição de quartas, no caso do Paul Hindemith. Né? Apesar da gente reconhecer as melodias ali, a organização harmônica não era necessariamente em tríades, né? A gente ia até a organização em quartas, é um exemplo. Tá? Então aqui a gente não se encaixa nem na ideia germânica e nem na ideia latina, porque você ainda tem uma recuperação de alguma escuta antiga, né, do sistema tonal, mas você ainda tem a estruturação, por exemplo, que é uma questão mais da linha germânica, né? Não está bem claro aonde que se encaixa o neoclassicismo.
Aí dentro da tendência isolada, a gente pode citar com certeza o Messiaen, né? Que o Messiaen ele abarcou tanto aspectos estruturalistas de parametrização, por exemplo, da composição, quanto aspectos mais voltados para a audição, mais voltado para o sonoro, que vai desaguar depois na valorização do som pelo som. Né? Então, ele se encontra entre as linhas germânicas e latinas, onde ele coloca a definição de ritmos não retrogradáveis e os modos de valores e intensidades que essas duas situações influenciaram o serialismo integral. Né? Os ritmos não retrogradáveis são limitações que ele impõe para ele, assim como a divisão, né, dos modos de valores e intensidades, onde ele fez uma escala de ritmos, uma de alturas, uma de ataques e uma de intensidades, e separou esses parâmetros e depois juntou eles de maneira não ligada, não sei se é a melhor palavra para eu dizer aqui para vocês, mas pensou cada um desses parâmetros separadamente, o que influenciou diretamente a proposta de Boulez depois no serialismo total, tá? Esse foi o lado dele, vamos dizer assim, mais germânico. Por outro lado, a gente tem criação de materiais musicais extraídos de meios não musicais, né, chamando atenção para a audição. Por exemplo, o canto dos pássaros, né, a referência que ele mesmo falava que era quase programática, né, que ele tentava retratar do jeito mais real possível o que ele escutava, né, tornava aquilo audível, além da combinação de notas tendo a função de serem como cores, né, de você ter um espectro, de você ter nuances, de você ter contrastes, e ele tentou tornar isso audível mais voltado para a sonoridade. Esse seria o lado dele mais latino, né, o aspecto não germânico dele, na realidade o aspecto bem latino. E como eu falei, isso daí influenciou muito, né? Esses acordes de ressonância, por exemplo, influenciou os espectralistas, enquanto os modos de valores e intensidade, que é uma obra, né? Os ritmos não retrogradáveis são técnicas, né? De organização rítmica, mas os modos de valores e intensidades é uma obra, né? Até deveria ter colocado aqui entre aspas para vocês verem. Vão influenciar os cerealistas totais, por exemplo, né? O lado germânico dele. Bom, um que eu posso citar também é o compositor americano Charles Ives, que já teve a sua obra onde começa já a mostrar suas novidades aproximadamente 1810, né? Ele é um compositor do final do século XX, mas que já experimentavam muitas situações, né? Ele já experimentava desafinar o piano, ou seja, técnicas de sons expandidos. Ele já experimentou microtonalidade em instrumentos que não são temperados, né? E ele ainda experimentava o tonalismo, por exemplo. Então ele estava justamente entre esses dois lados. O primeiro, a experiência, para ele ver onde ele podia chegar, né? Então ele apesar de muito da história considerar que o modernismo começa com Schoenberg, anterior a ele, o Charles Ives já estava experimentando as possibilidades sonoras, né? Então pesquisem sobre ele e ouçam peças dele. Ele usou, por exemplo, o espaço, né, como um recurso, a espacialização em obras só instrumentais, como um recurso audível, né? Que seria, se você fosse pensar, uma característica latina, mas quando ele usa algumas técnicas, sei lá, de microtonalidade, estruturalmente, aí já se aproxima mais da ideia do germânico, né? A gente tem mais de uma situação, também é difícil encaixar ele em alguma das duas situações, né? Então, o que, que a gente vai ver na obra dele de novidade? Né? A gente vai ver o microtonalismo, microtonalismo, acho que é a melhor palavra. A gente vai ter o uso de complexidades rítmicas, né, que já vai depois influenciar lá na frente alguns compositores, talvez como Brian Fenneman, né? A gente vai ter o uso do atonalismo antes mesmo do Schoenberg, a gente vai ter politonalismo antes mesmo do Stravinsky, e a gente vai ter a exploração espacial antes do surgimento de qualquer obra eletrônica.
né? Isso a gente vai ver presente na obra dele. E ao mesmo tempo ele ainda tinha um, uma vinculação muito com a tonalidade, porque ele teve formação de igreja e tudo mais, e ele teve, né, essas duas possibilidades dentro da sua composição. Ele também era um compositor diletante, assim como muitos outros, principalmente da linha latina. Ele era um corretor de seguros, então não ganhava dinheiro com isso, e talvez isso daí deu para ele essa liberdade de fazer essas obras diferentes, principalmente ao final do século XIX, né, que estava em pleno romantismo musical. Né? Então, só reforçando, anterior ao dodecafonismo e precursor de várias sonoridades que a gente vai ouvir no século XX. Então, ele está dentro dessa proposta da tendência isolada. E eu gosto de citar o Luigi Russolo, né, que não é uma tendência específica, ele fez parte do movimento futurista das artes plásticas em geral, mas que ele trouxe para o contexto da composição a ideia do futurismo e do ruído como material musical, né? A liberação do som, que é uma terminologia do Varese, né? Mas que aqui tem a ver a liberação do som somente da sua ligação com as alturas e com a rítmica e com aqueles padrões instaurados pelo tonalismo, pela música ocidental, né? Querem ver mais sobre Rousseau, assistam a aula sobre música eletroacústica que está lá explicitado isso. Então, o que a gente vai ter como resultantes dessas tendências isoladas? A gente vai ter principalmente o experimentalismo americano, que vai ser encabeçado pelo Cage, né? Isso, com a sua ideia de aleatorismo, né? Do acaso na composição e sua noção de não intenção da obra, né? A questão de voltar o ouvido para o caos natural que a natureza tem, né? E com isso são obras baseadas em processos aleatórios de composição ou de execução. A gente vai ter também como um exemplo do experimentalismo americano um Henry Cowell, né, onde ele vai fazer uso de clusters e microtonalismo nas suas ideias e algumas situações de acaso, né, muita valorização da experiência dessas novas sonoridades, né, da prática de ver onde vai dar, né, e o Harry Part, onde a gente vai ter o uso de novas afinações para instrumentos tradicionais ou o uso de novos instrumentos, né, coisas que nem eram consideradas instrumentais, fazendo uso do ruído e tudo mais, e a prática também do microtonalismo, ou seja, usar, né, intervalos menores do que um semitom dentro da sua proposta, tá? Esses todos influenciados principalmente por Charles Ives e o Edgar Varese, que não foi citado aqui nessa revisão, mas foi citado em outro momento, em outros momentos das nossas aulas. Tá? E eu gosto também de citar um que não é atrelado à música de concerto, mas que transita na complexidade de construção desse material, que é o Frank Zappa, né? Guitarrista que lançou muitos discos, muitas propostas diferentes, onde ele transitava muito nesse universo complexo da música experimental, dessa experimentação de todos esses parâmetros de aleatoriedade, de clusters, microtonalidade, e o rock e o jazz estavam ali presentes na sua obra também. Né? Inclusive o próprio Boulez orquestrou e regeu um CD só de obras dedicadas não, só de obras compostas pelo próprio Frank Zappa e que tinham um nível complexo dentro do mesmo comparado à complexidade das obras seriais de Boulez, por exemplo. Né? Então vale a pena também vocês escutarem e irem atrás dessa possibilidade auditiva aí. Ok? Então com isso a gente faz um panorama dos principais pensamentos, né, que a gente tem, essas principais linhas. Estamos falando do Ocidente, né? Infelizmente a gente tem pouco tempo para ver as músicas que são feitas no Oriente Médio ou que são feitas no Oriente de um modo geral.
mas muitas são influenciadas por essa música ocidental, só que vão ter a sua identidade própria, e eu acho que vale a pena uma pesquisa futura e que isso vai se apresentar bastante dentro do nosso contexto pós-moderno, por exemplo, né? A gente vai ter muita influência nossa do Oriente aqui na música do Ocidente, como a gente vai ter o oposto também, né? A influência do Ocidente no Oriente. E com isso a gente pode traçar aspectos, uma caracterização, aspectos em comum que a gente vai ver nessa miscelânea aí de tendências composicionais que temos hoje e que tivemos no passado. Né? A gente pode ver o surgimento e dessa diferença que essa música de agora, a partir do século XX, tem em relação, por exemplo, ao que foi construído nos séculos anteriores. Então vamos ver alguns pontos característicos dessa estética total da música atual. A gente vai ter em várias obras, tanto na linha germânica quanto latina, quanto em algumas tendências isoladas, a quebra, né, da regra, por isso a tríade fundamental da música no Ocidente, que é a noção que você tem que ter uma melodia, um ritmo e uma harmonia. Né? A quebra de melodia a gente vai ver em várias tendências, desde o serialismo até, por exemplo, o espectralismo, né? A quebra da harmonia como ponto fundamental. A música eletroacústica a gente não fala tanto em harmonia mais, por exemplo, ou mesmo na própria pontilismo, né? Naquele serialismo pontilista, o ritmo então nem se fala, não é parte integrante para valorizar essas duas outras situações. Né? Uma primeira questão. A gente vai ter a pesquisa de novas possibilidades sonoras, tanto na novas combinações harmônicas, entre aspas, né, novas combinações de alturas, como nas combinações tímbricas ou mesmo o estudo sistemático do timbre. Né? A gente vai ter novas formas musicais ou mesmo músicas que são a ausência de formas, que é um processo só. Né? Em algumas músicas texturais as formas não são identificadas, porque a música é toda voltada para a percepção da transformação daquele som, ou mesmo algumas músicas minimalistas, elas não têm uma forma, ela é um processo constante de transformação. A gente vai ter tratamentos rítmicos mais complexos ou não usuais, né? Começando já em Stravinsky, depois chegando a outros patamares na música eletroacústica, por exemplo, ou nas músicas texturais e assim por diante. Né? No pontilismo a gente vai ter uma rítmica não usual também, novo tratamento melódico ou ausência de melodia, isso já inferindo essas coisas todas dentro da quebra da tríade, né? Melodia, ritmo e harmonia. A gente vai ter um novo uso orquestral, muitas vezes, né? Muita música de câmara, né? Para valorizar ou mesmo a estruturação, ou mesmo a valorização da sonoridade, ou a orquestra, quando usada, é de um jeito muito peculiar, ou às vezes com uma instrumentação diferente, ou às vezes como uma micropolifonia, no caso de Ligeti, né? A gente vai ter esse novo visual da orquestra, né? Ou como um grande timbre, como no caso da música espectral. A gente vai ter o uso de recursos eletrônicos, que como surgiu, né, nesse século XX, e acabar sendo inserido de alguma maneira dentro do fazer musical e acabar acontecendo. Lógico, aconteceu com uma estética particular, mas ele também teve outros usos misturados a essas outras tendências que a gente comentou. Tá? O silêncio como um parâmetro estrutural, a gente vai ver isso tanto em obras aleatórias, por exemplo, como a gente vai ver isso, claro, no pontilismo, né? Ele não é só um ponto de respiração mais, mas ele é um ponto importante dentro do contexto que vai gerar, às vezes, até a terceira dimensão para a escuta, né? Vai dar uma espacialização do material musical. Né? É uma dessas novidades, vamos dizer assim, da música atual. E a gente vai ter também o uso do ruído como material composicional, que antes era considerado justamente ruído e agora vai fazer parte integrante de uma estrutura composicional, tanto nos ambientes
experimentais dos Estados Unidos, como a gente vai ver isso na música eletroacústica, na música espectral e alguns compositores que experimentaram outras sonoridades que não só as baseadas em alturas, né? Continuando, a gente vai ter a exploração espacial, que desde Charles Ives tem essa possibilidade, e isso levado ao extremo, principalmente na música eletroacústica. Uma nova grafia, né? Vocês viram isso acontecendo na música aleatória, a gente vai ver isso na música textural, às vezes, e em algumas outras composições, né? Porque a grafia que se usava até então não contemplava essas novas sonoridades, essas novas organizações musicais. Tá? O uso do acaso em processos composicionais ou na interpretação, né? Você pode pôr o seu intérprete para escolher, às vezes, alguns pontos das obras, ou você pode usar o acaso, por exemplo, para fazer elementos pré-composicionais, né? Você pode sortear suas alturas, você pode sortear suas intensidades e assim por diante. Né? A gente vai ter uma influência, às vezes, maior da ideia do ritual, do étnico, né? Não naquele sentido romântico que a gente teve o nacionalismo, né, no romantismo, mas você ter, por exemplo, temporalidades baseadas em temporalidades de outros povos, construir o tempo da sua música, ou a instrumentação baseada na instrumentação de uma tribo qualquer. Você pode fazer, como o Messiaen usou de referência, os recursos da rítmica hindu, que era muito voltada, né, para a religiosidade deles e para os rituais, e assim por diante. A gente vai ter essa influência aí em várias composições e em níveis bem profundos da composição, não só em níveis melódicos ou tal, como ocorria às vezes no romantismo. Tá? Nova utilização do timbre, eu vou encaixar às vezes lá na nova orquestração, né? Além das técnicas expandidas dos instrumentos, a gente vai ter o uso dos ruídos, como a gente viu lá atrás, e de recursos eletrônicos. E o timbre, às vezes, como um elemento chave na exploração do som pelo som, né? Porque o timbre, ele envolve todas as qualidades que a constituição de um objeto sonoro tem. A exploração de novas tecnologias na produção e reprodução sonora e exploração composicional, desde a criação de material composicional, como a análise do espectro que vai ser usado depois na composição instrumental, no caso da música espectral, até para fazer uma composição inteira, que é o caso da música eletroacústica. Pronto, pessoal, esse aqui foi realmente uma revisão corrida, só para vocês irem se lembrando dos tópicos que a gente viu ao longo da aula. Eu quero agradecer a presença de vocês todos nesse semestre. Eu peço desculpa pelas minhas limitações, principalmente tecnológicas, em gravações de vídeos e tal. Espero para as próximas turmas que isso melhore um pouco, né? Apesar de que a gente reaproveita muito do material que foi feito. E eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa e que, sei lá, quem sabe tenham gostado de algum tópico específico. Se não gostaram, tudo bem, mas me interessa que vocês tenham algum ponto de interesse, tá? Se tiverem qualquer dúvida, qualquer sugestão, estou à disposição e espero que vocês cresçam mais e mais nos estudos de vocês, tá? Um grande abraço e até a nossa próxima. Tchau, tchau.